dia, graça e paz sejam com todos. Começando um novo estudo, vamos estudar o quarto evangelho, que é o livro de João. Amém? Eu vou fazer uma introdução hoje, falando para vocês que esse livro foi escrito pelo próprio apóstolo João. A data é aproximada, sempre números e datas são aproximados na Bíblia, amém? Eu sempre falo isso. O texto, estudiosos dizem que foi próximo ao final do século I. E aqui ele nos dá princípios para as nossas vidas diárias. E ele diz para nós, amados, que nós devemos, debaixo, de um novo mandamento, amarmos uns aos outros. Isso é essencial, porque o Evangelho de João, um dos grandes temas de João é o amor. E ele fala muito claro aqui nesse evangelho, estudando, que sem Jesus nada podemos fazer. E ele também fala para nós aqui sobre o Espírito Santo, que ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador e o nosso mestre. E também é o Espírito da verdade. Amém? Eu quero assim deixar uma introdução para vocês todos. E o Evangelho de João, amados, ele tem 21 capítulos. Amém? 21 capítulos. E tem esse livro. E eu quero abordar com vocês, fazendo uma síntese, fazendo uma geral, né? Enquanto que Mateus, Marcos, Lucas, né, eles diferem de várias maneiras. Eles são bem semelhantes, porque eles ensinam, né, parábolas de Jesus em ordem assim bem sequencial, e eles falam dos mesmos ensinos. Enquanto que João, ele faz uma abordagem totalmente diferente. Ele fala de Jesus, né, em termos assim utópicos, né? E um dos grandes temas de João é o amor. Ele fala assim, amar, né, os outros, né? Amar a Deus em primeiro lugar. Isso nós vamos discorrer lá no capítulo 13. E amar ao seu próximo como a ti mesmo, amar às outras pessoas, né? E ele fala sobre um novo mandamento. Ele fala assim, o novo mandamento, ele fala assim, amem-se uns aos outros como eu os amei. E ele diz para nós que nós devemos amar uns aos outros. Este é um dos princípios mais importantes, amados, da nossa fé. E ele é vital para as nossas vidas como filhos de Deus, como cristão. Ele nos ensina assim como Cristo nos amou. E como você deseja ser amado pelas pessoas, eu e você devemos amar o nosso próximo, amar uns aos outros. E outro tema importante aqui nesse livro de João é a necessidade, ele fala, lá no capítulo 15, ele fala de nós estarmos em Jesus. Ele fala assim, no capítulo 15, no verso 5, ele nos diz assim, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então aqui nós vamos ver que devemos ficar tão próximos de Jesus quanto nós pudermos, e ainda é pouco, amados. Então, assim nós vamos ser abençoados, e as nossas vidas vão dar muitos frutos. E João também nos dá um grande discernimento sobre o ministério do Espírito Santo. Nós vamos ver isso no capítulo 14, 15, 16, né? João falando que o Espírito Santo é o nosso mestre, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, e ele é o Espírito da verdade. Então, quando você estudar este livro juntamente comigo, vamos nos lembrar do amor de Deus por você, por mim, pelas pessoas, e da necessidade, amados, que nós temos de permanecer intimamente, muito pessoal, ligado a Jesus, e permitir, amados, que o Espírito Santo ministre a você, ministre as nossas vidas em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Essa é uma introdução que eu faço. E aí vamos começar estudando capítulo por capítulo, bem resumido, porque os textos dos capítulos são grandes, amém? Mas vamos estudar. E eu leio tudo.
assim como eu leio tudo para poder resumir para vocês, vocês também vão ouvir o resumo que eu faço e vão pegar o, a sua Bíblia e vão abri-la em cada capítulo que nós estivermos estudando e faça a sua leitura. Amém? Em nome de Jesus, Deus os abençoe ricamente.